façamos as nossas orações. Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 86ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Boa noite, vereador. Antônio Francisco Leodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolésio Filho, presente. Cláudia Aparecido Borba, presente. Danila Manso Alberto Costa, presente. Joaquim de Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Solene Almeida, presente. Os senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme o regimento interno? Sim. Em discussão, a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereador gostaria de falar sobre esta ata? Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. Então a ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos para o pequeno expediente. Com a palavra, a vereadora Solene Almeida. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, vereadora. Aos servidores dessa casa. Boa noite a todos vocês e sejam bem-vindos. Vou ser curta, né? Vou só dar os parabéns pelo evento que houve ontem no Cristo, né? Foi um grande evento, né, do NIL que finalizou aqui em Bueno Brandão. Dar os parabéns aos quatro atletas que participaram, né, desse evento, né, de bike, né, ficando o Micael Simões, né, no ranking final como campeão, né, e aqui em Bueno Brandão ele também ficou numa boa posição na categoria dele. O Arthur, né, meu neto, também dou os parabéns, que ele ficou como vice-campeão, né, de toda a categoria infanto juvenil no decorrer desse ano, e ontem aqui em Bueno Brandão ficou em primeiro lugar. Aí, né, agradecer a presença do Fabrício, né, diretor de esporte, que estava lá ontem, Douglas, do turismo, né, o prefeito, que estava também entregando, né, as faixas, entregando a premiação, Jean, né, e a toda a organização, né, desse evento, que foi um sucesso em Bueno Brandão. Os parabéns. E também, né, não deixar de dar os parabéns à nossa educação, né? A nossa educação em Bueno Brandão sempre foi de admirar mesmo e de elogiar, né? Tivemos, né, que esse projeto, que foi um desenvolvimento das escolas municipais, tanto Paulo José Andere como do Sebastião Santana, que participaram semana passada, né, em BH, junto com o prefeito, a secretária da Educação, professores, pais, alunos, né, esse grande programa, né, Jovens Mineiros Sustentáveis, né, e dar os parabéns, que realmente fizeram bonito, né, que entre 65 municípios que estavam selecionados, né, Bueno Brandão ficou em primeiro lugar. Então, todo o pessoal da educação, né, no nome da Laníria, o prefeito que esteve presente, o presidente da Câmara, né, a todos os envolvidos. Obrigado, vereador. Os parabéns para esse grande projeto que desenvolveu em Bueno Brandão e foi aceito em primeiro lugar. Parabéns. Sim. Obrigado, vereador. Solicito ao vice-presidente, vereador Antônio Francisco Leodoro, que assuma a presidência, para que eu possa fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Passo a palavra ao vereador Joaquim Assis dos Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres companheiros vereadores. Boa noite. Aos senhores que nos assistem pelas redes sociais. Boa noite aos funcionários da casa. Boa noite ao Fernando, ao Lu, à Simone, que vem presenciar nossa presença, ao Jonas, ao Pedro, a filha da Jurema. Boa noite a todos. O meu objetivo aqui, a fala vai ser curta, embora o papel seja grande. Primeiro, agradecer a vereadora Selene, que acabou de falar sobre o evento que aconteceu em Belo Horizonte. E eu queria agradecer aos nobres companheiros pela aprovação da diária que eu tive semana passada para poder acompanhar esse evento. E confesso a vocês que acompanhei a emoção que foi 115 municípios participaram do evento, 65 foram os agraciados, e dos 65 começaram a chamar do primeiro do 10º até o primeiro. E tudo isso, essa emoção, esse contentamento, só pode ser feito por causa das professoras, por causa da coordenadora, por causa da diretora, na pessoa da secretária de Educação, Alanira Maria Tenório. Eu queria mandar o abraço da Câmara de Vereadores para todo o Departamento de Educação. O dia 26 de novembro, nas duas escolas, na Paulo José Andere e na Jerusa da Veiga Lima, foi feito esse evento, onde toda a comunidade participou, com os pais, com os alunos, e culminou no dia 8, nessa premiação de todo esse trabalho feito pelas professoras, pela diretora, pelo nosso prefeito Silvio, que encabeçou. E nessa viagem, o Silvio com a... Sebastião Santana também participou, né? Hein? Da Ponte Nova, a escola. Também, a Ponte Nova foi feito um trabalho junto com a Ponte Nova, até vou citar aqui. E foram escolhidos, porque não tem condição de levar as escolas todas para o evento. É um evento de reconhecimento, onde a secretária de Meio Ambiente e Recursos Sustentáveis, a Marília Melo, né, nos recepcionou, juntamente com o secretário-geral de governo, o vice-governador eleito agora, Matheus Simões, e diante de toda a plateia, muito grande, 65 municípios estavam lá, e participou desse momento muito gostoso, muito gratificante, onde os pais e alunos acompanharam, 10 alunos compareceram, foi da escola Paulo Andere e da escola Sebastião Santana, lá da Ponte Nova, os alunos representando a escola. E a hora que saiu o primeiro lugar, foi aquele palco, veio tudo ao chão lá, uma maravilha. Então, queria agradecer mais uma vez aos nobres companheiros aqui, que começou tudo isso, pelas leis votadas aqui nessa casa, as leis do meio ambiente, né? Isso culminou agora lá. E essa conscientização que é feita na escola, com os alunos e o pai de alunos, é o que a gente precisava para ter um mundo melhor. Porque a gente passa, mas essas crianças vão ficar. Nós passamos aqui no plenário, nós passamos na vida, mas essas crianças ainda vão dar muita alegria para nós aqui em Bueno Brandão. Então, meu agradecimento. E queria aproveitar, vereador Leandro, desculpa, porque chegou em cima da hora um convite aqui dos formandos da Escola Municipal Sebastião Santana. Fica aqui o convite a todos os vereadores, vai ser amanhã, lá no barracão de festa da Ponte Nova, os alunos do 5º ano de ensino fundamental da Escola Municipal Sebastião Santana, juntamente com os alunos da pré-escola, convida você e sua família para a solenidade, né, da formatura dos alunos. Né? Então, fica aqui feito o convite a todos os vereadores, às 18h30, lá na Ponte Nova amanhã. Era isso que eu tinha para falar, queria agradecer e só avisando que eu já fiz o relatório das despesas
já está tudo na mão do nosso contador, e graças a Deus foi tudo bem, voltou tudo bem, embora aconteceu um negócio muito difícil na hora de sair de Belo Horizonte, caiu um temporal tão grande que a gente achava que não saía de Belo Horizonte. Durante 1h30, uma chuva imensa, acho que todo mundo acompanhou pelas redes sociais, os apuros que o pessoal de Belo Horizonte passou. Então nós passamos também. Mas graças a Deus, Deus é grande. A gente estava numa empreitada até dirigida por Deus, deu tudo certo. Na quinta-feira, às 2h, nós conseguimos chegar. Era para chegar aqui 7, 8 horas da noite, da quarta-feira, não conseguimos. Né? Mas eu agradeço aos nobres pares, que Deus abençoe a todos e muito obrigado. Solicito ao nobre vereador Antônio Francisco Ledor que ocupe a mesa novamente. Peço que retorne aos trabalhos o presidente Joaquim Assis dos Santos. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passamos à segunda parte, para a apreciação das proposições constantes da ordem do dia. Leitura pelo... Mas antes de eu iniciar, eu queria fazer uma solicitação aos nobres pares. Os nobres pares dispensam a leitura que a gente leia o cabeçalho e a justificativa do projeto? Sim. Posso contar com o apoio de todos? Sim. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passamos à segunda parte, para a apreciação das proposições constantes da ordem do dia. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 091/2022. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 091/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes, cujos vereadores cumprimentam em nome do senhor presidente, pessoal, cidadãos, cidadãs que se encontram no plenário, servidores da casa, quem nos acompanha pela transmissão da Câmara Municipal, porventura também nos acompanhará. O projeto da isenção de taxas para concurso público, para quem é doador de sangue, tecidos, leite materno e assim por diante, é uma forma de incentivar. E o que eu quero deixar claro que quando eu postei a matéria na rede social, houve ali uma pequena contrariedade sobre que o artigo 4º trazia, que também serviria, além das pessoas doadoras, aquelas também que promovem serviços eleitorais gratuitos nas nossas eleições, sejam elas municipais ou não, serviria de critério de desempate. Contudo, no Congresso Nacional, houve uma matéria, inclusive ela já foi arquivada, de cunho parecido. E algumas comissões, se não me engano 2 ou 3, deram parecer contrário à matéria nesse sentido, que pessoas doadoras e aquelas que fazem parte de serviços eleitorais gratuitos não poderia se utilizar para critério de desempate essas circunstâncias, por ferimento de isonomia e assim por diante. Eu não entendo dessa maneira, mas como a matéria é importante e isso não agravaria, né, a ideia original, por isso que retirou-se o artigo 4º e foi apresentado a vossas excelências dessa forma. Tanto é que houve, na minha parte, questionamento, que no próprio Estatuto do Idoso, fala que, no caso do idoso, ele for aprovado no concurso público e depois de atendidos os demais critérios de desempate, a idade, a partir de 60 anos, é critério relevante. Nesse sentido, então, não há a pertinência da técnica daquele cargo pretendido, assim como eu também havia postado a questão do critério de desempate para quem é doador ou serviço eleitoral gratuito. Então, se lá no Estatuto do Idoso permite, entendo que a minha matéria também permitiria.
Mas, para não gerar discussão e que a matéria que vejo que é importante faltasse e entrasse em votação, e aqui agradeço os nobres edis pela consideração, por isso que foi retirado o artigo 4º. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei 091/2022, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 091/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Celene Almeida? Sim. O projeto de lei número 091/2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 092/2022. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 092/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente, Com por a gentileza. palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. O projeto de lei 092 apenas compila, consolida a legislação em torno do Conselho Municipal do Idoso. Apenas uma informação para quem nos assiste. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 092/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 092/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Oh, desculpa, vereador. Perdão. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Desculpa, vereador Antônio Marcos. Tranquilo. Como Sim. vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim, senhor presidente. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Celene Almeida? Sim. Como vota o projeto de lei número 092/2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 093/2022. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 093/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 093/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 093/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Celene Almeida? Sim. O projeto de lei número 093/2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 094/2022. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 094/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. O projeto Acolhendo Vidas, está aqui no projeto de lei 094, como havia falado na reunião passada, inclusive há dos cargos a serem criados de provimento em comissão, é o primeiro do projeto de lei complementar 038, que houve retirada do mesmo, agora voltou, que depois no grande expediente vou explanar um pouco mais a fundo o mesmo. É importante a gente aqui relacionar, como eu já havia feito anteriormente, que se nós estamos aqui criando o projeto, há que ter a sua coordenação. Então, esse, no caso da criação deste cargo, torna-se obrigatória.
né? Eu vou explanar sobre os demais depois, mas aqui a gente já tem que relacionar, porque são proposições que não tem como fugir, porque uma está entrelaçada à outra. Então, se nós vamos criar o projeto Acolhendo Vidas de Bueno Brandão, automaticamente há que ter alguém responsável. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, Com a palavra, a vereadora Selene Almeida. esse projeto Acolhendo Vidas, né, que é um projeto de grande importância, né, para mais uma política pública em Bueno Brandão, né, não poderia deixar de falar que foi criado pela, né, Secretaria de Assistência Social, né, porque, assim, em cidade grande e pelo número da sua população, tem o CREAS, né? E como Bueno Brandão não tem o CREAS pelo número mínimo de população, então é viável que se tenha um lugar, né, para acolher tanto as pessoas em situação de rua como em transe, né? Que a gente ainda não tinha um lugar assim disponível, um lugar adaptado, né, para ser acolhido essas pessoas. Então, essa política pública que se desenvolve agora em Bueno Brandão, pelo CRAS e pela Assistência Social, né, é um projeto todo elaborado pela nossa secretária de Assistência Social, né, a Val Matias, né, e, né, desenvolvido pelo, né, executivo lá da prefeitura. Então, eu queria, né, dar os parabéns para eles por esse grande projeto, né, porque agora tem, assim, quando recolher, porque a gente não tem, assim, pessoas em situação de rua, né? Mas em transe, sim, né? Que se passam e, às vezes, acabam ficando na rua. Porque há pouco tempo atrás nós tivemos um caso, foi o que eu já falei aqui, né? Que ele até não aceitou ser abrigado, né? Ser abrigado lá na rodoviária, né? Porque lá que vai ser essa casa de acolhimento, né? Ao projeto Acolhendo Vidas, né? A rodoviária foi, né, adaptado, né? E vai ter lá serviços gerais direto, né? Quarto mobiliado, vai ter tudo para receber essas pessoas. Então, eu queria dar os parabéns a todos os envolvidos por esse grande projeto. Parabéns, vereador. Com a palavra, o vereador Danilo Alberto Amâncio Costa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Boa noite, vereador. senhores vereadores, senhor vereador Selene, Boa noite. pessoal que nos acompanha, sejam todos bem-vindos, muito bom tê-los com a gente, né? Desejo que sempre esteja com a gente aqui, e os funcionários da casa e quem nos acompanha pelas redes sociais. É um projeto muito bom, já votei favorável no primeiro turno, serei no segundo, e ele diz o seguinte, no seu artigo 1º, fica criado o projeto Acolhendo Vidas de Bueno Brandão, Minas Gerais, destinado a acolher de forma provisória e emergencial usuários em situação de rua ou usuários em trânsito no município, sendo sua instalação nas salas vagas onde estão localizados o terminal rodoviário com endereço na Praça Dr. Júlio César Machado. Então, como já foi dito, eu repito, o pessoal não estava aqui, o projeto é muito bom, precisava de um lugar apropriado para que seja posto em prática. A rodoviária foi construída, né, de maneira moderna, ampla, com cômodos até ociosos para o futuro, e devido a pouco fluxo de ônibus, inclusive fechou-se a linha de socorro, a que vai por fino diminuiu muito, né? Então a rodoviária está, digamos assim, com uma utilidade menor. Porém, imprescindível que a cidade turística tenha uma rodoviária que tem um mínimo de apresentação, e lá está. E essa rodoviária chama José Coutinho dos Santos. Então, acho que seria muito oportuno colocar aqui, né, o nome da rodoviária e a praça, está aqui Júlio César Machado, e é a Praça Silvério Amâncio Costa. Assunto que, entre outros, vou discorrer também no grande expediente. Então, é importantíssimo o endereço, importantíssimo a rodoviária, importantíssimo os banheiros públicos que a rodoviária tem com acessibilidade, e na maioria das vezes ficar fechado. Então, além de ser um projeto muito bom, muito bem feito, e que terá uma grande utilidade em momentos, né, oportunos aí, vai também fazer jus à existência da rodoviária, né, e dos seus cômodos, suas dependências utilizadas para a população, em todos os sentidos, né? Ali é um lugar público de grande fluxo de pessoas, de quem está passeando, lazer, de esporte, né? E também ter esse cuidado, esse carinho com essas pessoas
que, né, infelizmente, quando uma pessoa está na rua, né, que está em situação deprimente aí, com certeza que ocorreu inúmeros, digamos assim, casos, inúmeros acontecimentos, né, contraditórios, contrários à sua vida, ao seu desejo, então, para chegar num ponto desse. E as pessoas também que estão em trânsito, que andam de cidade em cidade, com certeza, eu acredito que não seria a vida que eles desejavam, né? Então, são pessoas que realmente precisam de um apoio, né, de um carinho, de aconselhamento, de um banho, de alimentação, e tendo um local apropriado, né? Fico muito feliz de saber que essa rodoviária, além da função de rodoviária, também terá a função de acolher esses senhores, terá o banheiro público agora aberto à população, como é para ser, né, com vários banheiros, com acessibilidade e tudo, e a utilização desse espaço, né, trazendo bem-estar a todos, né, a quem precisa, e a população como um todo, vendo que a cidade de Blumenau tem um carinho com as pessoas que realmente precisam, né, da nossa atenção. Então, sou favorável e acho que é um projeto muito bom, e juntamente com a utilização do espaço, que está lá, entre aspas, ocioso, né, que tem como fazer um trabalho muito bom, né, o prédio está lá e pode ser utilizado de maneira muito oportuna para esse projeto. É isso aí, senhor. Obrigado. Mais alguém quer fazer outra palavra? Vereador Danilo, já foi feita a autorização. Muito obrigado. Tá? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei 094/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, projeto de lei número 094/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eliodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolesi Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei 094/2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar 034/2022. Antes do nobre vereador começar a ler, eu fiz uma solicitação ao plenário, o plenário aprovou, que a leitura seja dispensada, que leia o cabeçalho mais a justificativa. Combinado? Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 034/2022. Projeto de lei complementar número 034/2022. Altera as disposições da lei complementar número 2118 de 2017, de 8 de maio de 2017, das outras providências, das outras disposições. Justificativa. Trata-se de projeto de lei complementar que visa incluir disposições na lei complementar número 2118 de 2017, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e das outras providências. Veja-se que existe áreas dentro do perímetro urbano do município que ficam ociosas, sem nenhum tipo de construção, pois devido ao seu tamanho e economicamente inviável a implantação de um loteamento, que de acordo com a nossa legislação tem que possuir no mínimo 35% de área pública, bem como também deve possuir no mínimo 10% de área reservada para espaço livre de uso público, como áreas verdes, praças, bosques, áreas de lazer e similares, entre outras exigências. Ocorrem em áreas pequenas, como abaixo de 20 mil metros, especialmente. Esta exigência é de 10% do espaço livre de uso público. Acaba inviabilizando financeiramente a implantação de loteamento, pois o valor dos lotes não serão suficientes para arcar com o custo da infraestrutura do empreendimento. Assim, o projeto de lei em questão visa retirar estas exigências de 10% de espaço livre de uso público, neste caso específico, acarretando as seguintes melhorias na constituição da área urbana do município de Bueno Brandão, Minas Gerais, e contribuindo para fomentar novos empreendimentos imobiliários por parte dos municípios. Primeiro, promover a ocupação vazios urbanos, grandes áreas dentro do perímetro urbano já consolidado,
margeada por infraestrutura básica já existente. No entanto, sem ocupação humana, seja ela para atividade residencial ou comercial. 2. Promover a ocupação de vazios urbanos, grandes áreas dentro de perímetro urbano, muitas vezes encravadas, ou seja, áreas com dificuldade de ligação com o tecido urbano já consolidado. 3. Promover o crescimento de ofertas de lotes à venda e combater o aumento de preços descontrolado pelos quais passam os mesmos, por parte da especulação imobiliária atualmente praticada. Especulação esta que dificulta o acesso à propriedade por parte de grande parte da população local. Promover o crescimento circuncêntrico do perímetro urbano em detrimento ao crescimento radial, ou seja, 4. O crescimento circuncêntrico é o crescimento ordenando de uma cidade, onde a ocupação do espaço se dá em forma de anéis, em volta do tecido urbano, que possui total infraestrutura de forma consolidada, ou através da ocupação dos vazios urbanos. Este último que também estão cercados de infraestrutura, de modo que diminui os custos para a implantação de novos empreendimentos e também contribui para que sejam criados bairros análogos às áreas já consolidadas. 4. Já o crescimento radial é um modelo de crescimento da cidade que se em suas extremidades, muitas vezes a quilômetros de distância do centro do tecido urbano consolidado, quando a existência de total infraestrutura. Sendo assim, é um crescimento oneroso do ponto de vista do empreendedor, pois necessitará de levar todas as condições necessárias para a ocupação humana a longa distância, assim como do ponto de vista público, também torna mais complexo e dispendiosos o atendimento daqueles moradores com serviços públicos básicos. Assim, é com imensa satisfação que encaminho o presente projeto de lei complementar aos cuidados desta ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça e afinal aprove-na atenciosamente Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei complementar número 034/2022. Algum vereador ou vereador gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Bom, vou a termo de início a questão aqui da extinção parcial ou total dos 10% de áreas públicas para áreas de lazer, especialmente, porque é a ideia central do projeto de lei complementar em questão. Vamos lá. Os 10%, a gente deve deixar bem claro, eles estão contemplados dentro dos 35% a serem destinados para a coisa pública. Estou resumindo e estou facilitando o entendimento. Ocorre que, por exemplo, determinadas áreas são pequenas, às vezes precisa de uma rua. E a extensão daquela rua dá um percentual pequeno. Nós temos aí a obrigação legal de 5% de área institucional para equipamentos comunitários, por exemplo, como a instalação de uma escola, de um posto de saúde e assim por diante. Então, soma esses 5%, mais a área de percentual de uma rua e não atinge os 35%. Para isso, precisaria de área muito maior que poderia ser utilizada em lotes. Existe uma área, não vou mencionar nome, porque é uma questão ética da minha parte, eu não faço isso, de uma pessoa que tem a pretensão de fazer um loteamento, vai melhorar muito o trânsito dentro da nossa área urbana, vai dar ligação num gargalo existente, crítico, de um bairro também a ser regularizado, e com este projeto de lei, assim como outras pessoas também serão atendidas, nós podemos melhorar. Este é um trabalho que eu já venho há quase 2 anos labutando para acontecer.
para ser feito. Quase 2 anos que eu venho labutando. Se não me engano, eu fiz 2 ou 3 redações e encaminhei para o Executivo Municipal sobre a questão. Assim como foi um trabalho anterior permitindo o desmembramento, aí não o loteamento, mas o desmembramento em áreas consolidadas, sendo que uma fração poderia ficar numa área menor, desde que se cumpra a lei federal do parcelamento do solo, esta também é uma matéria importante para a ocupação de vazios urbanos. Agora eu quero aqui avançar um pouquinho mais na justificativa. A justificativa explicou o crescimento circuncêntrico e o crescimento radial. Das minhas emendas que foram negadas pelas comissões, respeito à definição dos nobres vereadores, mas eu não compreendo a relação que foi feita. Porque se a própria justificativa do projeto de lei que nós aqui estamos votando fala que é muito mais importante o crescimento circuncêntrico do que o crescimento radial, e aí vocês estão indo a favor desta matéria, a qual também acompanho o voto dos nobres vereadores, o porquê então de não aprovar as minhas emendas nesse sentido? Porque as minhas emendas foram no sentido de que, recentemente, por exemplo, nós tivemos aqui reuniões, pessoas do Recanto dos Lagos, reclamando da dificuldade da prestação de serviço naquele local. E lá é o quê? É um crescimento radial. Legal, por sinal. Legal. Teve lei que aprovou aquilo. E todos nós sabemos a dor de cabeça que deu, está dando. Eu já mencionei outras oportunidades e volto a corroborar. Aumento do lixo, aumento do trânsito, aumento da circulação de veículos escolares, aumento da circulação de veículos de saúde, aumento da circulação de veículos de segurança pública e assim por diante. Aumento da circulação de serviços de prestação de serviços públicos. Nós temos que ocupar os vazios urbanos e fazer que o município cresça junto do tecido já existente. Já comprovei isso lá atrás em outro projeto de lei complementar que alterou o nosso Código de Obras. Eu coloquei isso em questão. Mas eu sinto que a coisa está começando a andar nesse sentido. Inclusive, teve um projeto de lei complementar 037 que foi retirado há pouco pelo Executivo Municipal, já trazendo o assunto à aba do Contur. Para o Contur manifestar-se em áreas de expansão urbana. Já é um excelente caminho. Loteamento fechado. Certo, loteamento fechado. E a prestação de serviço de saúde? Não vai atender lá dentro? E a de segurança pública? A convenção de moradores vai fazer a segurança? Nós temos um tecido rural de quase 20 quilômetros para com a divisa do município mais distante. Chega um empreendimento, um cidadão de grande monta monetária, e constrói um loteamento fechado lá na divisa com Munhoz, dentro do nosso território. O município é obrigado a dar suporte, pelo que se encontra hoje a nossa legislação de parcelamento do solo. Não há nenhum respaldo legal para proibir tal conduta. E o cidadão ou a cidadã está errada? Não, a lei permite. Então, senhores e senhoras, é nesse sentido que as minhas emendas vieram. Foram embasadas na própria justificativa do projeto de lei complementar em questão. Elas foram negadas, eu sei. Mas deixo aqui mais uma vez a semente plantada, que eu sei que ali na frente vamos colher os frutos dessas sementes plantadas. Mais cedo ou mais tarde nós vamos entender que áreas de expansão urbana são nocivas ao nosso planejamento. Nós vamos entender que nós podemos ter área de expansão urbana contíguas ao perímetro urbano, a área urbana. Aí sim. Mas a 5, 10, 15, 20 quilômetros. Já falei publicamente e repito, não é à toa que eu combato e tanto a questão de loteamentos irregulares na área rural deste município. Isso é uma baita dor de cabeça para nós moradores, para nós cidadãos, porque aqui a cadeira fica e nós vamos. Nós vamos daqui a pouco voltarmos a ser cidadãos e cidadãs.
Então fica aqui o plantio dessa semente. As emendas foram recusadas, é direito dos nobres edis, dos nobres colegas, mas vocês sabem que no fundo, estamos chegando ali num consenso de matéria. Nós precisamos pensar com carinho nessa questão. É muita dor de cabeça. Em área consolidada, no tecido urbano, com 6 mil pessoas, nós não conseguimos prestar os serviços, às vezes, de maneira eficiente. Você imagina só com áreas de expansão urbana espalhada por um município de 356 quilômetros quadrados de território. Obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Danilo Alberto Amâncio Costa. Eu gostaria de dizer que eu sou favorável a esse projeto. Entendo que ele vem trazer um facilitador no sentido de abrir novos loteamentos. E não quero aqui opinar por lado algum, apenas pedir a todos que façam uma reflexão. Todos nós sabemos que Bueno Brandão existe uma carência de casas para alugar, de lotes à venda, fazendo com que eles sejam, muitas vezes, superfaturados. Muitas vezes, terrenos aqui, imóveis aqui, são mais caros do que em cidades vizinhas. E aí, nós sabemos também que existe a lei da oferta e procura. Com certeza, se algo tem um preço maior do que o outro, é porque tem gente procurando aquele artigo e não procurando o outro. Isso é lógico. Assim sendo, todos nós sabemos que existem vários terrenos ao entorno da nossa cidade que poderiam ser loteados e ampliar a cidade e tendo uma disponibilidade maior de lotes e construindo mais casas e, com certeza, um preço mais acessível dos lotes e um aluguel, tendo mais casas, disponibilidade maior, logicamente, um aluguel mais barato. Agora, tem um ditado que diz que laranjeira carregada na beira da estrada, ou tem marimbondo ou é azeda. Então tem algum problema aí, gente? Se tem tantos terrenos que podem ser loteados e os proprietários não loteiam, tem algum problema. Não é tão docinho, é porque tem muitos obstáculos. E esse projeto vem tirar um pequeno obstáculo, já vai dar um facilitador. Talvez tenhamos que estudar outros meios de trazer mais facilitadores para que os proprietários e os futuros proprietários, muitas vezes o proprietário antigo, às vezes a cabeça dele cada um pensa da sua maneira e tem que respeitar. Mas os novos proprietários podem ter uma visão diferente e um facilitador maior, com certeza vai fazer esse empreendimento. Então, antes de acusar, de criticar e pôr defeito nas pessoas, é importante saber o porquê das coisas. Então, com certeza, existe um dificultador muito grande no sentido de fazer novos loteamentos na nossa cidade. Haja visto que o loteamento Jardim Ramalho, ele veio depois de longa data. Foi feito um trabalho muito forte, tentando fazer ele transcorrer da maneira mais tranquila possível, mais legal possível, mas da maneira mais objetiva e fluir da melhor maneira possível. Do contrário, não teria nem esse loteamento. Às vezes você critica um loteamento que está irregular, que não está de acordo, mas aí teríamos que ter o loteamento regular, tudo de acordo, para poder mostrar como que é a maneira certa de fazer as coisas. Então, eu acho muito oportuno e acho que deve ter outros meios, tem que ser discutido, tem que ver a lei, tem que ver os objetivos, tem que ponderar, não é nada assim a toque de caixa de um dia para outro, mas nós temos que pensar em como deve ser feito para que os proprietários de terrenos que são possíveis novos loteamentos, ou os novos donos desses terrenos do futuro que vier aí, também tenham essa visão de ampliar os loteamentos, ampliar a nossa cidade, tendo uma disponibilidade maior de lotes para ser construídas as casas e um aluguel mais barato para quem precisa, que a vida toda vai ter gente precisando de casa para alugar. Isso aí é uma demanda que nunca vai se encerrar. Então, a gente vê com bons olhos e acredito que vai melhorar. Muito obrigado. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 034/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, projeto de lei complementar número 034/2022. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Como voto o vereador Antônio Marco Martins. Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolese Filho. Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como voto o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim.
Como voto o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Como voto a vereadora Selene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 034/2022 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 036/2022. Projeto de lei complementar número 036/2022. Dispõe a cobrança do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos no município de Bueno Brandão e das outras disposições. Justificativo. Trata-se de projeto de lei que visa a alteração da forma de cobrança do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos no município de Bueno Brandão, passando do regime de taxa para tributário para tarifário. Com a entrada em vigor do chamado novo marco regulatório do saneamento, Lei Federal 14.026 de 2020, houve uma grande reestruturação de diversos aspectos no setor do saneamento básico, saneamento nacional. Dentre as alterações trazidas, destacam-se as relacionadas aos serviços de manejo de resíduos sólidos urbano, os quais devem ter sua sustentabilidade econômico-financeira garantida, ainda que o momento atual pandêmico pelo qual passa o Brasil não seja dos mais propícios. De qualquer maneira, cabe a este município, em decorrência do Comando Legal Federal, cumprir adequadamente com suas obrigações de adequar-se à nova realidade legislativa. Além disso, em decorrência do novo marco regulatório, foi conferida à ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamentos, a prerrogativa de estabelecer normas de referência para o setor de saneamento, o que foi feito no caso dos serviços de manejo de resíduos sólidos, por meio da norma de referência número 1. Em decorrência do disposto nessa norma, houve a recomendação expressa por parte da Agência Reguladora Federal de que seja observado o regime tarifário para a cobrança dos serviços referidos, de que modo que sendo esse o regime, caberá à entidade reguladora local do município definir os respectivos valores, em decorrência do disposto no artigo 23 do caput 4 da Lei Federal nº 11.445 de 2007, com a redação alterada pela Lei Federal 14.026 de 2020. Isto posto, com certeza de que a presente proposição cumpre com os deveres impostos ao município em decorrência da legislação federal, hora referida, pede-se aprovação por parte desse digno legislativo, em regime de urgência. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei complementar número 036/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Nós já aprovamos esta matéria há não muito tempo atrás, né? Inclusive, foi uma discussão um pouco mais acalorada, né? Porque instituir taxas, impostos, contribuições aos munícipes, às pessoas, nem sempre é fácil. Mas aqui tem o comando legal, o comando federal. Há quem discuta a questão. Há quem diga que não há a necessidade legislativa de aprovar a matéria. E aí, o executivo municipal, né, falando um termo bem popular, que se vire. Esse entendimento jurídico. Mas eu não entendo que seja dessa forma. E por quê? Cada cidadão, ele deve ser responsável por seus atos. E aí, inclusive,
na produção de resíduos. É bom dizer aqui que se a nossa legislação municipal, ela tira da cobrança o resíduo reciclável. No futuro, será cobrado o resíduo não reciclável. Isso está dentro da nossa legislação municipal. E eu, sinceramente, canso de ver casas, residências de pessoas físicas e de pessoas jurídicas, que, infelizmente, quando colocam o resíduo na via pública, a gente vê que existem lá materiais que poderiam ser separados e ir para a reciclagem. É só culpa do cidadão? Não. Falta publicidade. Falta trabalho por parte dos órgãos, inclusive a Câmara Municipal poderia engajar-se nesse sentido, de mostrar que há outros caminhos para a reciclagem de materiais. Somente o resíduo úmido, o lixo úmido, que não é reciclável, o restante tudo se aproveita. Então, cidadã buenobrandense, quanto mais nós lixo produzirmos e menos nós separarmos, mais nós vamos pagar a conta. Esse é um recado que eu já dei anteriormente e falo publicamente. Apesar de ser um assunto que nos onera bastante, é a realidade, é a verdade, e falo sempre que verdade e realidade não fazem curva. É sempre linha reta. Não tem que ficar escondendo. Então, cidadã buenobrandense, é muito simples separar. Não dá tanto trabalho assim. É questão cultural. Nós podemos fazer melhor. Nós devemos fazer melhor. Nós precisamos fazer melhor. E, finalizando, mudando a tarifa, né, o sistema para tarifário, concordo plenamente. Porque, inclusive, é indicação da empresa que está prestando serviço ao município nesta seara. Então, eu concordo e voto a favor do projeto. Com a palavra, o vereador Danilo Alberto Amancio Costa. Com certeza foi votado esse projeto ano passado e seria cobrado esse ano na conta de luz, se eu não me engano. Não foi possível, em termos técnicos. Sabemos todos nós que nós, brasileiros, somos os maiores pagadores de impostos, né, em quantidade e proporção. E quando se fala em criar mais um imposto, mais uma taxa, mais uma contribuição, né, gera espanto. Com tanto dinheiro como, né, para ser administrado, ainda faltar dinheiro para concluir a administração de um serviço. Mas, segundo consta, é lei, tem que ser aprovado, como já foi. Quero deixar aqui a minha preocupação que essa taxa seja pequena, até porque a disponibilidade financeira da nossa população não é tão grande assim para poder cobrar taxas altas, né? Tem que ser uma taxa pequena. E também a prefeitura hoje ela já tem um gasto significativo na coleta de todo o resíduo na zona urbana e rural, e esse, né, valor pode ser adicionado no que virá. Haja visto que a quantidade de lixo aumentou muito. Né? No passado, na zona rural mesmo, quase não tinha lixo. E foi colocado algumas lixeiras, na administração 2013, 2016, colocou inúmeras outras, posteriormente mais lixeiras, e hoje o número é insuficiente. Eu tenho pedido de várias lixeiras, de vários pontos aí. O pessoal põe o lixo na beira da estrada e no futuro vai ter que ter mais lixeiras. Aumentou muito. Então, a gente observa esse ponto que deve ser cobrado, é uma taxa a ser cobrada da população, mas que deve ser uma taxa pequena, uma forma de ajudar as despesas, né, com a coleta do lixo, que é imprescindível, né, a destinação. Eu acho que a questão de conscientização ela é passo a passo, né? No passado, não muito distante, no Japão começou-se assim, hoje 100% do lixo lá é reciclável. Né? Tenho amigos e gente que visitou e relata que você está andando na cidade, você vê torres enormes, né, gigantescas, e não tem fumaça. Tem filtros, todo. Ali é incinerado grande parte do lixo, gerando o calor, gerando energia elétrica, e todo o lixo úmido vai para a compostagem, vai para um processo, né, uma indústria química lá, e vira terceirizado. Nada do lixo se perde. Isso aconteceu porque foi
realizado em inúmeros passos, foi um dia a dia, foi uma conscientização que já teve no passado, e um exemplo para ser seguido. Né? Então, a cobrança da coleta de lixo está sendo aprovada, sou favorável ao projeto, mas ressaltando esse cuidado que o executivo deve ter em pôr uma taxa, digamos, significativamente pequena, para não onerar os nossos contribuintes, e também lembrando que já há um gasto, né, nessa coleta. No passado, né, era realizado um trabalho de aterramento de lixo, que era muito oneroso. Ficava uma máquina, uma reta, o tempo todo lá fazendo escavações, em locais que já tinham lixo antigo, aí colocava-se uma camada de lixo novo, uma camada de lixo velho e uma camada de terra. 2 dias por semana, uma reta e 2 caminhões ia trazer terra do município, de qualquer lugar, fazer um depósito para aterrar o lixo. Os portões eram abertos, todo mundo podia chegar a hora que for, tinha gente para receber o lixo, ali podia ser o que fosse, né? E ser destinado no momento. Então, um trabalho intenso, um gasto muito grande na atenção do lixo. E hoje esse gasto também é grande. Então, todo esse dinheiro que já é gasto também vai continuar sendo gasto na coleta do lixo. Porém, vai ter uma taxa adicional, que eu espero que seja pequena. A gente vai votar favorável, tem que ser votado, mas com esse cuidado. Então, eu agradeço, né, a oportunidade. Com a palavra, a vereadora Selene Almeida. Eu nem sei se é mais assim falta de conscientização, porque eu vejo aqui na cidade, quando o caminhão de reciclado, né, passa, sempre tem um áudio falando como separar, né? E eu não sei se essa divulgação, essa conscientização também é feito na zona rural, porque já percebi em bairros, desculpa que eu estou minha rouca, em vários bairros, né, a lixeira casca de frutas, né, de legumes, até própria comida, né, que pode ser jogado, né, para as galinhas, né, pode ser jogado no terreno, porque é esterco, né. Aqui na cidade não tem como a gente jogar, né, tem que ser realmente tudo ensacado. Mas na zona rural, que vejo com carinho o pessoal da zona rural, né, que tenham mais conscientização de quando colocar o lixo na lixeira, que muitos podem ser adubos, né, e ser aproveitado, né, ali, né, em volta da sua propriedade, na sua propriedade. Porque quanto mais lixo, né, tivermos, né, que menos reciclável, mais lixo pesado, vai pesar na balança e vai pesar no bolso de né, todos nós. Porque será o montante dividido, né, pela zona rural, zona urbana, o lixo será dividido pela população, né? Então, cada família vai ter a sua conta lá, como se fosse uma conta de água e luz. Quer dizer que quanto mais nós economizarmos, né, mais em conta fica. Então, eu peço que veja com carinho, né, essa situação, a zona rural, sobre esses resíduos sólidos, né, que se aproveitem mais para lá. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Eu só tenho algumas considerações a fazer. Vou pedir ao nobre vice-presidente que ocupe a mesa para poder fazer uso da palavra. Passo a palavra ao vereador Joaquim Assis dos Santos. Boa noite mais uma vez. As pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais, aqueles que estão nos acompanhando aqui no plenário, aos nobres pares. Só lembrando, fazendo um apanhado do vereador Antônio Marcos, do vereador Danilo e da vereadora Selene. A ANA, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento, foi passado para ela a autoria desse programa. Trata-se da lei número 11.445, 2007, e ela foi alterada pela Lei Federal 14.026, 2020, que obrigou os municípios que não cobravam a taxa de lixo a cobrarem. Por isso, vereador Antônio Marcos, aqueles debates que nós fizemos aqui o ano passado com o Departamento Jurídico, com o Departamento de Finanças, Cobrança, e muito bem lembrado pelo vereador Danilo, a gente está preocupado com os valores a serem cobrados. Só que os gastos, como disse o vereador Danilo, são muito grandes. O caminhão passa no município inteiro com motorista, com duas pessoas, a semana inteira.
e sem contar os lixos da zona rural. Os municípios que não cobram serão penalizados. Não poderão fazer acordo com o governo federal na área ambiental. Então, o resíduo sólido é um problema para todo mundo. E ninguém quer lixão dentro da sua cidade, ou do lado da sua propriedade, do lado da sua nascente. Esse projeto aqui, ele vem a culminar com a cobrança dos resíduos da coleta seletiva e da coleta seletiva de todos os segmentos de resíduos sólidos e aqueles que podem ser reciclados. Por isso, a nossa reciclagem aqui em Bueno Brandão vem trabalhando dia e noite, faz um serviço excelente. E por quê? Porque esse serviço de coleta do lixo reciclado, ele vai diminuir no valor que vai ser pesado. O caminhão vai pesar menos, então a cobrança vai ser menor. E Bueno Brandão, com mais 8 cidades, nós tivemos na Câmara de Orofino, junto o vereador David, o vereador Leandro, o vereador Zabios, o vereador Cláudio, o vereador Celeno, o vereador não puderam comparecer. E lá nós presenciamos a aquisição de um terreno que ele se localiza em Orofino, onde o nosso lixo vai ser depositado. Isso tem custo, porque a gente coloca no lixão lá em cima, na saída lá da Barba de Lima, e esse lixo não vai ser mais colocado lá. Por força de lei, o nosso lixão ele tem que ser fechado. E caiu sobre o mandato do prefeito Silvio, do vice Juninho, e de todo o departamento de saneamento e de recursos hídricos e dos recursos do meio ambiente de Bueno Brandão. E a Câmara foi parceira nesse momento, com muita dificuldade. Nós sabemos que a cobrança de imposto é dura, é difícil para todo mundo, mas todos vão pagar. Inclusive as escolas e as entidades filantrópicas também vão pagar. Né? A forma ainda vai ser discutida. E com certeza, vereador Danilo, eu acho que tanto a empresa que fornece o serviço de água e de energia para Bueno Brandão, com certeza eles ficaram com medo de ter um risco muito grande de ser taxado com um imposto, né, com medo, e aquele dinheiro cai na conta deles e depois vão pagar um imposto que não é deles. Né? Então, não participei da conversa e eles não aceitaram a cobrança, e agora vem esse novo projeto que a Câmara com certeza vai aprovar. Eu acho muito válido, e a gente tem que continuar conscientizando as crianças nas escolas, para conscientizar os pais que a cobrança do lixo não é o prefeito, nem a Câmara de Vereadores, e nem o governo federal. Nem o governo federal está cobrando, é o meio ambiente. Eu acabei de falar agora há pouco aqui, que nós tivemos lá em Belo Horizonte, num evento onde o Bueno Brandão foi agraciado em primeiro lugar, na sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? É a preservação do meio ambiente. E o lixo é um problema seríssimo. Né? Então, eu, aqui na minha modesta palavra, quero até parabenizar o nosso prefeito Silvio, porque vem passando apertado, porque os projetos são, às vezes, difíceis, mas nós não podemos fugir da raia em nenhum momento. Né? A cobrança ela é legal, ela é constitucional, e não tem outra saída. Todo mundo tem que doar pelo menos o mínimo da sua parte. É como se fosse o dízimo. A gente paga tudo, né? E tem que pagar também para sobreviver lá na frente, para cuidar da água, cuidar das terras, das chácaras, dos sítios, e podemos, lá na frente, agradecer, né, também às professoras, nesse momento, que vem conscientizando os alunos, para que os alunos conscientizem os pais que esse lixo reciclável tem que ser feito para pesar menos, para que a gente pague menos o imposto. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Peço que retorne aos trabalhos o presidente Joaquim Assis dos Santos. Obrigado, vereador. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 036, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 036, 2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolesi Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim.
Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginaldo? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei complementar número 086 de 2022 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 096 de 2022. Projeto de lei número 096 de 2022. Altera as disposições da Lei Municipal 2.441, de 9 de 12 de 2021 e das outras disposições. Justificativa. Trata-se do projeto de lei que visa alterar disposições da Lei 2.441, de 2021, que autoriza a doação de fossa séptica biodigestora para residências na zona rural do município. As alterações, ora proposta, têm o intuito de autorizar o poder público a doar, além dos serviços de maquinário, também materiais necessários à instalação das fossas, bem como ceder servidores para a instalação da mesma, quando necessário. É sabe que o público-alvo das doações das fossas são os munícipes inscritos em programas sociais, ou seja, são pessoas que geralmente não têm condições de arcar com os custos de instalação das fossas. Esta situação, se não for subsidiada pelo poder público, prejudicará o bom andamento do programa de instalação das fossas sépticas biogestoras, causando sérios prejuízos ao meio ambiente. De que adianta ganhar uma fossa séptica biodigestora se a pessoa não tem condições de instalá-la corretamente. Assim, é com imensa satisfação que encaminho o presente projeto de lei complementar aos cuidados desta ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça e afinal aprovem-na como medida de proteção e preservação do meio ambiente. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Esse projeto veio acompanhado da estimativa de impacto orçamentário. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 096, 2022. Algum vereador ou vereador gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente, Com a palavra, a vereadora Selene Almeida. nós já aprovamos, né, há pouco tempo sobre, né, esse projeto sobre as fossas, né? E uma pergunta aqui, né, no próprio projeto, bem interessante. De que adianta ganhar uma fossa séptica biogestora se a pessoa não tem condições de instalá-la corretamente? Até na época eu fiz um comentário aqui, né? Num bairro aqui da nossa zona rural, né? Uma família inscrita no cadastro único de baixa renda, que pelos requisitos que dizia o projeto, ela estava dentro e tinha o direito, né, dessa fossa. Aí o que aconteceu? Foram lá e instalaram a fossa. Aí ela me ligou no mesmo dia dizendo assim, ó, eles colocaram a fossa aqui. Só que diz que, né, os canos serão por minha conta. E eu não tenho condições de comprar. Então, quer dizer, que se colocaram lá para ela a fossa, porque a fossa dela, a outra, não era bigestora, era aquela séptica, e ela já estava superlotada, ela já estava vazando, como era na beira da estrada, já estava escorrendo pela estrada fora. Então, o mau cheiro era terrível, né? E é uma família com várias crianças que já estava fazendo mal à saúde das crianças. Aí eu entrei em contato com o responsável, porque tudo, assim, tem os dois lados da moeda, né? Eu entrei em contato com ele e expliquei, né? Falei, você que é o responsável pela colocação lá da fossa, mas deve conhecer a família, é uma família muito conhecida, e a fossa vai ficar do jeito que está, por ela não ter, né, condições financeiras de comprar os canos para terminar, né, o serviço, né, para a fossa ficar, né, aceitável lá, certo. E houve esse bom entendimento desse encarregado, até hoje eu agradeço, né? Vou citar o nome dele aqui, é o Lucas, que é um grande parceiro, né? E em ajudar as pessoas realmente, né, que precisam, né, e ver esse lado. Ele falou assim, vamos, pode ficar tranquila, dizer à família também, que eu vou ver o que eu posso fazer em relação a esses canos,
né? Porque a gente sabe que a prefeitura trabalha com material de construção e sempre sobra, né, canos para fazer qualquer tipo de encanação, sobra, né, vários materiais. E ele andou arrecadando, pegando, né, e levando lá e deixou a fossa pronta. Quer dizer que não adianta mesmo realmente, né, me dar uma fossa se eu não tenho condições de instalar. Então, esse projeto agora veio, né, a melhorar como estava no primeiro que nós votamos, né? Com a palavra, o vereador Danilo Alberto Almanci Costa. Justamente o que a vereadora, né, salientou, o projeto é muito bom, né, as pessoas com fossa séptica há uma melhoria no meio ambiente e tendo essa ajuda da prefeitura é muito importante para as pessoas com menor poder aquisitivo. E com certeza deve ser feito um trabalho, né, de ampla divulgação de como seja feito, instalação e tudo mais. Tenho certeza que vai dar certo. Porém, nunca esquecer que no passado, na gestão anterior, teve um projeto similar que foi um desastre, né, que foi terrível. E eu acredito que não existe nenhuma dessas caixas, desse resquício desse trabalho. Gastou-se uma fortuna, né, fez instalações inadequadas, totalmente inviáveis. Né? Na gestão 2013, 2016, a prefeitura teve o trabalho de aterrar várias delas, já estava toda inutilizada. Então, foi um desastre total. Não quer dizer que essa vai ser. É apenas lembrando que as coisas têm que fazer certo da maneira certa. E tenho certeza que agora vai dar certo. E quem instalar essa fossa com a ajuda, né, do município aí, e tiver o bom senso, o cuidado correto com, né, o funcionamento dessas fossas, vai ter muito êxito. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Bom, a previsão para 2023 é um gasto de R$ 36.900. Né? Vamos lá arredondar R$ 37 mil. Eu entendo que, se Deus permitir, der tudo certo, em 2023 eles instalam todas essas fossas que se encontram lá estacionadas. Né? O que eu só fico... a gente fica um pouco magoado, né, porque existem conversas aí, por esquinas, e o vereador é oposição à administração. O vereador pretende o cargo do executivo. Esse projeto de lei só chegou aqui à nossa mão depois que nós aprovamos aqui o requerimento de explicações. Então, por eu ser parceiro da administração, vou deixar o saneamento básico, as pessoas, as famílias, o meio ambiente pagando o preço? É uma pergunta que deve ser feita. Não tem nada de situação, não tem nada de oposição, é trabalho, é fiscalização, é obrigação de execução. Essas fossas foram adquiridas com dinheiro do Fundo Municipal do Saneamento Básico. E só foi possível o Fundo Municipal do Saneamento Básico porque eu trabalhei quase um ano como Câmara Técnica, junto com outras pessoas, inclusive técnicos da Universidade Federal de Minas Gerais, da Fundação Nacional de Saneamento, a FUNASA, aqui em Bueno Brandão. Calhamaço de papel de mais de 1.300 páginas. Faz parte do Plano Municipal de Saneamento Básico, o produto G. Então, veio... Nós já fizemos uma alteração recente sobre esse projeto, agora veio uma nova alteração, a Câmara vai fazer a sua parte. Então fica aqui o recado. Não se trata de oposição, não se trata de situação, trata-se de Bueno Brandão, trata-se do meio ambiente, trata-se de cumprimento da lei orgânica. A lei orgânica é muito taxativa. A Constituição Federal, a Constituição Estadual são taxativas. É dever do poder público e Câmara Municipal, órgão legislativo, é poder público preservar o meio ambiente, a vida, as espécies. Estou aqui falando de uma maneira muito menos formal que está nos documentos que eu acabei de mencionar. É nossa obrigação. Agora, se acha ruim, é problema de quem acha ruim. Eu não estou preocupado com isso. Eu só quero que as coisas andem conforme deve andar. Reconheço as dificuldades.
Sei como funciona. Já participei de administração de executivo municipal. Não é fácil. Mas quanto tempo faz que essas fossas estão lá? Então não se trata de perseguição a ninguém. Trata-se de cumprimento de legislação. Mais alguém quer fazer outra palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 096 de 2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, projeto de lei número 096 de 2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eliodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolese Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danila Mâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 096 de 2022 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 097 de 2022. Projeto de lei número 097, de 5 de dezembro de 2022. Dispõe sobre autorização para ceder às servidoras Simone Aparecida Ribeiro para a Polícia Civil de Minas Gerais e das outras disposições. Justificativa. Faz-se necessário um posto de identificação na Delegacia de Polícia do município de Bueno Brandão. Visto que Bueno Brandão atende toda a região circunvizinha e a demanda de emissão de carteiras de identidade tem aumentando consideravelmente, o que nos coloca como um polo regional na prestação desse serviço, tendo em vista o projeto piloto da Carteira de Identidade Nacional na capital de Belo Horizonte. Assim sendo, com o posto da identificação na Delegacia de Polícia Civil do município, torna-se imprescindível ceder à servidora Simone Aparecida Ribeiro para ocupar o cargo de identificadora, a DIHOC, tendo em vista que a mesma foi aprovada pelo Instituto de Identificação da Academia da Polícia. Portanto, sabendo conduzir a demanda por serviço de identificação, estando apta para elaborar em tal atividade. É, pois, com imensa honra que remeto a presente proposição aos cuidados dessa egrégia Casa de Lei, para que dela conheça e afinal aprovem-na como medida de relevante interesse público. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 097 de 2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Com a palavra, o vereador Danilo Alberto Amâncio Costa. Então, gente, a gente tem consciência de que a Polícia Civil e a Polícia Militar são órgãos de responsabilidade e competência do Estado. Mas, circunstancialmente, não vou entrar no mérito, os seus trabalhos não são perfeitamente realizáveis sem a ajuda das prefeituras, que são feitos convênios, né, dando suporte, ajuda. Cada administrador, digamos, cada prefeito que passa faz um convênio de acordo com o que acha necessário e possível, né, tentando fazer o melhor possível na questão de segurança pública, que é um dos objetivos do Executivo, e trazer qualidade de vida à população. E como eu já disse em outras ocasiões aqui, né, é muito importante a população ter consciência do tamanho da prefeitura, aonde alcança a prefeitura, tanto que ela ajuda em tantos lugares, organizações, instituições, em departamentos. Né, o poder de alcance da prefeitura é muito grande. Nós temos que agradecer a Deus todos os dias por termos uma prefeitura, por termos um prefeito, por apoiar tanto, né? É muito importante. E o caso específico aqui, essa parceria, essa ajuda que a prefeitura, né, faz com que a Polícia Civil é muito importante. É um serviço que teve no passado, depois ficou parado por um bom tempo, né? E a Simone teve, né, a senhora Simone teve a oportunidade de fazer o curso aí, muito bem feito, muito bem, bem escolhida, muito bem, né, adequada para o cargo. Outras já fizeram também, todas que tiveram essa oportunidade de trabalhar na delegacia fizeram o trabalho
maravilhosamente bem, né? Tem um contato muito bom com o delegado, ele sente conversa, ele, né, às vezes pede alguma coisa para a gente. Tivemos lá, eu, digníssimo vereador, recentemente, aí, alguns problemas na delegacia. Mas a volta da Simone lá é algo que podemos comemorar, que é algo que é muito positivo. Ela tem competência, tem preparação, né? Faz o serviço com qualidade, com eficiência e com esmero. E acho que, né, ela voltando lá está tudo bem, sem de forma alguma dizer que ela é melhor que alguém. Todas que trabalharam lá foram muito bem, todas têm o meu carinho, o meu reconhecimento, o meu agradecimento. Mas parabéns, Simone, por voltar. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Bom, de antemão, parabenizar a Simone pelo serviço prestado, né? Tanto é que a própria justificativa fala, né, que é um atendimento regional, nós não tratamos de um atendimento municipal, né, apenas, né, não estou aqui, senão não fica bem a colocação, trata-se de um atendimento regional, pessoas de vários outros municípios vêm aqui, né, isso é importante para nós, isso dignifica o nosso município. E eu me assustei quando a Simone entrou em contato, quando eu olhei a validade da lei. E aqui me coloco nessa situação que eu não percebi. Não percebi. A legislação que cede à servidora Simone venceu em junho de 2021. Jesus, 1 ano e meio. Né? 1 ano e meio, é muita coisa, é muita falha nesse sentido. Né? E eu, sinceramente, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, não lembrava da legislação. Eu perdi para a Simone enviar porque eu não lembrava. Aí, quando ela enviou, Nossa Senhora, além de não lembrar, já venceu há 1 ano e meio. E o tempo de sessão é o mesmo da legislação até então vigente, né? 60 meses. Então, que tudo continue correndo muito bem, como ocorreu, está ocorrendo, e que a Simone e a Polícia Civil, a Prefeitura e os usuários, né, sejam felizes aí por mais, no mínimo, 60 meses. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Selene Almeida. É um grande projeto, porque todos nós já conhecemos, né, a Simone. Parabéns, Simone, pelo serviço executado. Sabemos que não é apenas para o nosso município, né? São vários municípios que a Simone atende. Tenho um carinho muito grande pelo meu município lá também que eu trabalho, né? São todos sempre bem recebidos por você. Todos de Bueno Brandão também, conhecemos você também há quanto tempo, né? Em todos os lugares que você exerce, qualquer serviço sempre é bem-vinda e todos elogiam. Então, parabéns por essa conquista, né? Porque se veio até nós, é porque você está contente lá também, né? Então, parabéns e que tudo corra bem, tá? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei 097/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, projeto de lei número 097/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Senhor presidente, agradecer ao executivo também pela celeridade no projeto. Sim, senhor presidente. Obrigado. Como vota o vereador Antônio Marcos? Sim. Obrigado. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danila Mâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 097/2022 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de leis número 091, 092, 093 e 094 de 2022, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nessa mesma reunião. Suspendo os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final dos projetos de leis número 091, 092, 093 e 094 de 2022. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Reabertos os trabalhos, solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer dos projetos mencionados.
Leitura pelo secretário do parecer da redação final do projeto de lei número 091/2022. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, parecer da redação final do projeto de lei número 091/2022. Algum vereador ou vereador gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer da redação final do projeto de lei número 091/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer da redação final do projeto de lei número 091/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer da redação final do projeto de lei número 092/2022. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Em discussão, parecer da redação final do projeto de lei número 092/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer da redação final do projeto de lei 092/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer da redação final do projeto de lei número 092/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer da redação final do projeto de lei número 093/2022. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer da redação final do projeto de lei número 093/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer da redação final do projeto de lei número 093/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer da redação final do projeto de lei número 093/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer da redação final do projeto de lei número 094/2022. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer da redação final do projeto de lei número 094/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer da redação final do projeto de lei número 094/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer da redação final do projeto de lei número 094/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser apreciada na segunda parte da reunião, passo à terceira parte para conceder a palavra ao orador inscrito. Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Bom, pessoal, primeiro assunto oportuno, como todo mundo sabe, é estradas. Todos nós podemos afirmar que não se cobre uma casa na hora que vem a chuva. Então, nós temos aí 7 meses, 8 meses de sol, um período de pouca chuva, que deve ser utilizado para fazer um trabalho contínuo, intermitente, de construção das estradas. Né? Um leve abaloamento, cascalhamento, bueiro, esgoto, e passar a patrol com o máximo de frequência, porém na hora certa. As estradas principais, onde tem maior fluxo, né, deve ser feito esse trabalho depois do período de chuva, com previsão de sol. Tem um planejamento. Então, tem o período de chuva, aí tem a previsão de sol. Aí todo o maquinário, os caminhões, o cascalho, todo o trabalho é feito naquele trecho daquela estrada, com a terra molhada, né, e os veículos estão passando, e o sol, aí fica muito bem feito. Né, há uma compactação adequada, quando vier alta chuva, né, o caminho está adequado a receber o trânsito. Se for feito com chuva, vira barro. Se for feito com terra seca, vira poeira, que vai voltar a ser barro na próxima chuva. Isso aí, né, desde que mundo é mundo.
Então, a gente vê hoje, né, vários trechos da zona rural calçados. A gente fica muito feliz, muito satisfeito. É um trabalho muito bom isso. Haja visto que já foi iniciado esse trabalho na administração 2013, 2016, porque é importantíssimo. E é uma tendência regional. As cidades da região que eu conheço, que todas elas, de um tempo para cá, estão intensificando a sua atenção, os seus trabalhos na zona rural calçando. Né? O município tem 20%, 30% da sua zona rural calçada, fora os asfaltos. Né? Tem município vizinho nosso aqui que tem trechos calçados com 3, 4 quilômetros, 5 quilômetros, né, seguidos. Então, é uma tendência regional de todas as cidades, hoje voltado para a zona rural e pavimentando os trechos mais complicados. Porém, se observarmos que tivermos um bairro, aí, hipoteticamente falando, com 10 pontos críticos, aí faz um planejamento e vai lá e calça um deles, e os demais ficam sem nenhuma atenção. E vem o período da chuva, você não consegue chegar no morro que está calçado, porque o que antecede está um lamaçal intransitável. Então, fica uma questão, né, sem resposta para todos os moradores e quem usa essas estradas. Eu tenho andado bem nas estradas, aí não vou citar bairros, porque são muitos bairros, vou citar alguns, esquecer outros, às vezes vai ficar sentido comigo. Conversado com muita gente, e o que eles me dizem, Danilo, tenha dó da gente. O negócio é muito mais sério do que se pensa. Né? Temos o período das águas, das chuvas, agradecer a Deus, né, todos nós aqui que moramos na zona urbana, na zona rural, hoje, né, muitas vezes por dia você vai lá e abre a torneira, e a água está ali, fluindo naturalmente. A tristeza da vida é o dia que abriu a torneira e não tiver água, né, para tudo. Então a água é bênção, a água é maravilha, a água é vida, a água é tudo de bom. Tem que chover mesmo. Então, e em todas essas andanças minhas, que eu conheço muita gente, né, tive a oportunidade de ser representante comercial por 25 anos, vendendo batata semente, tenho o nome limpo em 100% dos clientes, fiz trilha, né, de moto mais de 20 anos, trabalhei na prefeitura por algum tempo. Então, somando tudo, eu tenho um conhecimento pequeno, né, precisa ser muito maior sobre o nosso município, né, que pode aumentar muito mais, mas eu conheço um pouco do nosso município e conheço muita gente. E eles têm uma liberdade, têm acesso a mim pelo jeito de eu ser. Eu converso com todo mundo, atenção e tudo. Então, eu jamais vou chegar assim, olhar um trecho sem conversar com ninguém e reclamar, vir aqui fazer indicação ou né, se posicionar com isso. Todas as vezes que eu estou, inclusive agora, é porque muitos moradores vieram até mim e pediram. Eu não vou falar, não vou, né, representar você, não vou reclamar da sua estrada na reunião da Câmara. E eu não vou falar que vou fazer e não vou fazer. Então, eu estou aqui a pedido dos moradores. Né? E eu tenho a chegada minha, faz 6 anos que não passa a máquina lá. Eu calcei um trecho lá do próprio recurso. Né? Hoje, se eu quiser ir de marcha ré, eu vou lá. Certo? Porque na administração anterior, 2013, 2017, todas as chegadas eram feitas no período da seca. Todas as chegadas, só onde tinha cadeado, portão cadeado, e quem não queria que passasse. Uma patrolada, pelo menos, por ano era feita nessa chegada. As principais eram feitas, programadas, cada trecho de principal, depois do período de chuva, com previsão de sol. E as secundárias, quando dá certo. Mas tinha um planejamento muito bem feito. Então, por conhecimento de causa, a gente fala com tristeza. A gente reconhece o esforço, sabe que a dificuldade é muito grande, o município é grande, pede paciência à população, né? Mas, realmente, se tem um trecho, um morro, como nós podemos ver em vários locais que eu vi essa semana, que está cascalhado, está colocado a bica corrida, e você passa com o veículo, nem suja o pneu, e logo, poucos metros à frente, tem uma sequência ali que não pôs o cascalho, o lamaçal, que só trator passa. Então, temos o testemunho. Não tem que discutir aonde houve um preparo, aonde houve uma atenção, onde colocou o material, aonde abaulou levemente a estrada, abriu o esgoto, o bueiro, e pôs, passa tranquilo. Onde não pôs, quer dizer que assumiu a responsabilidade de dar problema mesmo. Né? E agora, daqui até o final do período das chuvas, com certeza, vai ser algo paliativo. Né? Temos previsão de chuvas muito intensas nesse mês que vem, e tudo, e seja como Deus quiser. Então, nós sabemos que se for feito trabalho por 7, 8 meses, quando chegar na entrada das águas, as estradas estiverem maravilhosas, nota 10, depois de 3 meses de chuva, essas estradas vão estar bem deterioradas. Porque a manutenção vai ser precária, não tem como você patrolar por cascalho, é paliativa, só um trechinho aqui, outro ali. Agora, vamos supor que no início das águas, as estradas já estão pedindo socorro, né? Estão vários trechos bem depreciados. Com certeza, até o final das águas, daqui a 3 meses, né, momentos incômodos ocorrerão, com certeza. Então fica aí
né, o meu pedido da população toda de Bueno Brandão, que falou comigo em todos os bairros, uma atenção com as estradas, tudo que eles pedem, estrada e saúde, né? Então, a gente reconhece o esforço, sabe que a dificuldade é muito grande, mas se houver um planejamento e fizer esse trabalho contínuo, o morro que colocar cascalho nunca mais tira. Tem que ir colocando todo ano um pouquinho a mais, pegando o cascalho da beirada e trazendo para dentro, no momento certo, do jeito certo. Né? Quando pedir cascalho para uma pessoa, um proprietário, o que combinar, cumprir. Quando você voltar, você tem condições de pedir mais cascalho. Tira um pouquinho em cada lugar, certo? Sem danificar o meio ambiente, sem tirar árvore, sem beirar rio ou margem de água. Não prejudica nada, já é lugar que já tem, é cascalho, é terra fraca, não é vegetação. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, cuida das estradas, compra um pouco de pica corrida, mistura os dois, faz um trabalho, né, intenso nesse sentido, que com certeza terá resultados. Agora, hoje, o pessoal está muito triste, muito chateado, pediram várias pessoas aí, a preocupação muito grande com esses próximos 3 meses, no sentido de, né, o direito de ir e vir, transitar no nosso município. O segundo ponto que eu queria deixar bem claro aqui, no projeto aqui 094/2022, que foi falado sobre, né, esse projeto de acolher as pessoas, né, que estão na rua ou em trânsito, que é muito bem-vindo, foi aprovado e maravilhoso, né, e não foi observado o cuidado de ter o endereço certo. Quero salientar que em 2018 foi feito um mapa municipal da cidade aqui, muito bonito, muito bem feito, mas essa praça já não foi colocada da maneira atual. Aí você pode dizer, foi um descuido ou foi de propósito? Né? Alguma coisa ali pode ser que não seja o que a gente pensa. Na administração 2013-2016 surgiu a oportunidade de comprar esse terreno, de quase 2.500 metros. Falta muito pouco, então vamos arredondar para 2.500 metros, né, por um valor que foi combinado, foi abaixando, até chegar a R$550 mil. Foi adquirido e foi construída a praça. Seria oportuno do gestor público nessa época adquirir para ele mesmo. Desmembraria em 10 lotes, venderia metade, ficaria com a metade de graça sem nenhum. Né? Nada de irregular, nada de ônus. Porque geralmente a gente observa políticos falarem e fazer pouco. Mas tem que fazer. Abrir mão de 5 lotes ali no lugar daquele para ter uma praça para a população para o resto da vida. Sendo que teria 10 prédios, né, como temos ali a Lu Auto Center, que foi adquirido na época ali, 500 metros, quase pelo mesmo preço que foi os 2.500, do lado. Mas foi uma negociação dura. E foi com o propósito de ajudar o município. Por uma pessoa maravilhosa, que tem o nome na rua agora ali, que entendeu esse sentimento do prefeito em fazer esse trabalho. Está aprovado. Não é isso? Então, a rodoviária foi colocado o nome do José Coutinho dos Santos, em homenagem ao Zé Bagunça, que dispensa comentário. E essa praça foi construída, tanto a rodoviária como a praça, Silvério Amancio Costa. O Silvério Amancio Costa e o senhor José Bueno foram imprescindíveis do passado no que diz respeito a dar apoio e suporte total ao Dr. Cleudes. O Dr. Cleudes foi prefeito por várias vezes aqui, e todo mundo que é mais velho um pouquinho, né, sabe que o Dr. Cleudes é uma excelente pessoa, excelente médico, um político muito positivo, com muitas críticas, né, que a gente não vai entrar nesse mérito, mas ele tinha uma paixão que era eletrônica. E na época, Bueno Brandão se destacava na região em termos de televisão, pela determinação e cuidado que ele tinha. Né, era rádio, não tinha internet, não é o mundo de hoje. Para ter uma televisão, ligar a televisão, saía do ar todo dia, era uma labuta, né, as aparelhagens queimavam, era um transtorno. E o Dr. Cleudes teve um carinho muito grande no passado em trazer digamos assim, esse benefício à população no sentido da televisão, né, nas torres de televisão. E esses proprietários do terreno deram suporte total, tanto como terreno, como cascalho, como fazer caminho. Então foi uma ajuda muito grande, né, até porque, pelo que eu sei, o senhor José Bueno e o senhor Silvério Amancio Costa eram correligionários, eram políticos, né, companheiros do Dr. Cleudes por toda a vida. Né, o Dr. Cleudes é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa dispensa, né, acho que é um exemplo a ser seguido para todos nós, um médico excepcional, que eu acho que não existe no mundo uma pessoa bondosa, desprendida da matéria, né, o exemplo que ele deu para a gente aqui, que Deus o tem e ilumine muitas pessoas que sigam o caminho dele, e como político, né, pessoa é favorável, outros não. O Dr. Cleudes fez muita coisa em Bueno Brandão,
que o outro não faria. Ele abriu as estradas aqui e tinha no caminho lá terrenos de pessoas que eram companheiro político e adversários. Nenhum nem outro negava. Todos eles liberavam para tirar a cerca para ele abrir a estrada. Pela amizade, pelo companheirismo, né, como médico e tudo, mesmo sendo contrário na política, ele tinha esse facilitador. Então, a pessoa dele fez coisas que outras pessoas não fariam naquela época, com as dificuldades da época. Né? E dentro dessa, a telecomunicação, o Dr. Pedro tinha paixão por isso aí. E o êxito do trabalho dele foi, né, muitas vezes, nesse trabalho de eletrônica, ajudado por esses proprietários desses terrenos, onde tem as duas torres, né? Que é hoje o polo astronômico lá em cima, que não tem a torre, mas foi por muito tempo. Então, o carinho que foi feito, foi construído, essa praça, destina às crianças. Quantas vezes se ouvia na nossa cidade que não tinha um local para levar a criança para correr, brincar, andar de velotrol, de bicicleta, uma água potável, um banheiro público. Não é isso? Uma academia livre, um parquinho. Na época não tinha nada. Uma raia de chapa, né? Uma reforma ali nas instalações. Então foi feito com o maior carinho, com a maior boa vontade. E a prova está aí. Né? Se fosse o outro político, acredito que a maioria dos políticos, eles não iam comprar para a população. Se tivesse a oportunidade, compraria para si mesmo. Teria um lucro exorbitante sem cometer nenhuma irregularidade. E, por circunstâncias, há um exemplo justamente ao contrário. Nessa rua Lúcio Eustáquio, a rua Pará de Minas, hoje é a rua Lúcio Eustáquio da Silveira. Quando abriu essa rua Pará de Minas, ela era reta. E o ex-prefeito de Erasbar, no momento anterior, ele foi vice-prefeito e usou os seus meios para entortar a rua. A rua passava onde é aquela máquina de café. Não sei como, não sei porquê. A rua foi desviada para cima, ficou sinuosa, e aonde era a rua, que tem até os vestígios dela, foi construída aquela máquina, aquele prédio. Então, a rua que estava aberta, pronta, retinha, ficou sinuosa por ambição política, por pôr o dinheiro na frente de tudo. E a outra que poderia, naturalmente, legalmente, estar em posse de um político, sem nenhum estar na mão da população, daqui 100 anos, 500 anos, 1000 anos, está lá, as crianças correndo e brincando lá. Então, muitas vezes os políticos falam, mas tem que fazer, provar que tem amor ao povo, que o dinheiro não vem em primeiro lugar. É muito importante o dinheiro, todo mundo quer dinheiro, mas ele não vem em primeiro lugar. Né? Então, está aí os exemplos. Né? Então, eu peço que todo esse carinho que foi dado nesse trabalho, reflita daqui para frente na observação dos nomes dessas duas construções maravilhosas, tanto a rodoviária, que tem essa utilidade para lá, né, como essa praça, que tem tudo para ser ampliada, modernizada, reformada no futuro, ampliada, tem tudo, mas está lá. Né? Então, é o nome dado, é o endereço, se o endereço está errado ou o nome está omisso, não está certo isso. Então, a gente fica triste com isso. Conversei, né, com o Berguinho, né, no departamento lá, e falou que esse mês que vem chega as placas. Eu ia comprar vou colocar as placas, né, indicando lá, né, os nomes todos lá, para o pessoal se identificar mesmo. Então, eu queria expor esse, quando teve esse mapa, eu fiquei triste, quando eu vi esse projeto, eu falei, mas é brincadeira isso, né? Então, vamos ter carinho, ter respeito, ter coerência com a boa vontade, com o trabalho feito na política. Né? Como sempre disse, o homem tem que ser honesto, o político tem que provar que é honesto, na minha concepção. Né? O homem tem que gostar do ser humano, tem que gostar mais de gente do que de dinheiro. O político tem que provar que gosta mais de gente do que de dinheiro. Então está aí a prova. Né? Não dizer que é melhor que ninguém, que nada. Foi feito apenas o que tinha que ser feito. A proposta de entrar para a política e fazer o trabalho na política, por 4 anos, é dedicar o máximo em prol da população, em prol do bem-estar, melhoria da qualidade, mostrar respeito e ser respeitado. Então, esse trabalho foi feito. Né? Então, no caso em questão aqui, né, eu venho pedir, né, como já foi, agradeço, né, foi feita a correção no projeto aqui dos endereços, tanto do local como da praça. E que não repita isso no futuro. Né? Ah, a praça da rodoviária. Não, rodoviária é José Coutinho dos Santos. Não fala Escola Paulo Andere? Nós fizemos a escola, está lá Paulo Andere. Não é a escola lá do campo de ação, é a Escola Paulo Andere. É rodoviária José Coutinho dos Santos, é Praça Silveira Manso. Então peço a todos que tenham esse carinho com esses nomes, do jeito que foi dado carinho na construção dessas obras, desses prédios aí, e que todos eles sobraram dinheiro. Todos esses prédios sobraram dinheiro, e bastante dinheiro. Né? Isso eu falo e repito, e provo. Então, muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos pela atenção.
Uma boa noite. Boa noite, vereador. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Quero fazer um adendo à questão da lei do parcelamento do solo, cujo projeto de lei complementar votamos há pouco. E aqui deixar mais uma semente plantada aos nobres edis, de uma das minhas emendas, e eu gostaria que vossas excelências observassem o texto federal, a lei federal 6766 de 1979, no que concerne especialmente sobre a declividade em terrenos para parcelamento do solo. As outras emendas, conforme já teci anteriormente, é uma questão de decisão dos nobres colegas. Mas a emenda da declividade, há uma formalidade, uma legalidade que nós devemos observar. O texto da lei federal menciona que não será permitido o parcelamento do solo em áreas igual ou superior com declividade de 30%, salvo se atendidas algumas exigências específicas das autoridades competentes. Portanto, quem é a autoridade competente para aprovar parcelamento de solo? Não é a Câmara Municipal, é o Executivo Municipal. Portanto, o texto, neste caso, pela Câmara Municipal, deve estar consoante à lei federal. E lá, o Executivo Municipal analisa as exigências específicas, que, bem dizer, eu não sei quais são, porque a legislação não as traz. E até então, não encontrei regulamento ou lei complementar à questão. Então, ficamos aqui, nós devemos rever essa questão. E não se trata de abertura de novos lotes. Porque eu vou citar, infelizmente, aqui, por exemplo, o município de Teresópolis, que é uma cidade serrana, que houve uma expansão irregular, absurda, de lotes em áreas de encostas, e de 10 anos para cá, quantas mil pessoas que não perderam lá as suas vidas. Eu não preciso aqui continuar na conversa, que basta eu falar, todos já trazem à sua mente, à sua intelectualidade, os casos recém-acontecidos. Então, passa por nós essa questão. Me desculpem, nós devemos observar mais, deveríamos ter mais observado esta emenda à lei do parcelamento. Eu errei lá atrás quando aprovei desta forma. Reconheço que errei. Estou aqui tentando consertar o meu erro. Inclusive, este alerta veio da Unifei, Universidade Federal de Itajubá. Fiz um curso, inclusive, com um diploma de 1 mês em tal universidade e foi levantado este assunto. Por isso que apresentei a referida emenda. Muito bem. Vamos em diante. Adiante, melhor dizendo. Tinham outros servidores, hoje, da prefeitura, mas infelizmente eles não estão aqui presentes, mas temos alguns aqui contratados. Né? E sobre a questão da criação dos cargos. Primeira questão, o Ministério Público determinou o concurso público para cargos efetivos. E vieram aqui anexos vários cargos de provimento em comissão. Todos sabem, podem até não reconhecer, porque é complicado nós tratarmos do assunto, mas é muito mais fácil nós tratarmos de projeto de lei para cargos efetivos que cargos em comissão. Até porque, eu falo isso, porque a sociedade nos cobra bastante sobre a questão. Sociedade, eu digo, aqueles engajados na coisa política, na coisa pública. Então, eu tenho muito respeito em questão de votar coordenador, assessor, chefia. Precisa de um estudo aprofundado de cada departamento, melhor dizendo, de cada secretaria, sobre a criação de cargos em comissão. Pois se nós lermos a ação civil pública ajuizada, notamos que
o Ministério Público trata de favor político. E cargos em comissão, muitas vezes, não estou aqui falando que é somente isso, muitas vezes são um favor político. Por isso que a gente precisa de tempo para estudar isso. Eu vou ser muito sincero aqui, não é ofensa a ninguém, mas mais uma vez a Prefeitura quer empurrar sobre a Câmara Municipal uma matéria difícil de lidar. Por que não enviou antes isto? Por que não fez antes? Porque fez no apagar das luzes do ano de 2022. E quer que a gente vote a toque de caixa. Nós já cometemos, lá atrás eu avisei, a questão da terceirização, que no mínimo eu deixei muito claro aqui, que era uma questão duvidosa. Eu falei a todos. Quem acompanha os trabalhos da Câmara sabem disso. Eu falei. É uma matéria, no mínimo, duvidosa. Então, como eu não tenho certeza, eu voto não. E a própria justificativa do projeto de criação dos cargos vem a corroborar a minha fala lá atrás. Ou seja, mais uma vez, sem ser presunçoso, por favor, sem ser presunçoso, eu tinha razão. Questão, por exemplo, também dos cargos efetivos. Está adequando a carga horária da assistente social para 30 horas. É uma questão que nós já conversamos e eu estou a favor. Mas e a carga horária do supervisor pedagógico? Que já foi muito debatida nesta casa. Por que não veio? Por que tratar determinada modalidade, determinada atribuição, determinado cargo de uma forma e o outro não? Por que não veio o cargo de técnico de saneamento básico, que é obrigatório? Eu não quero acionar o Ministério Público nessa questão, eu não quero. Mas se for preciso, eu vou acionar o Ministério Público. É obrigação criar o técnico de saneamento básico. Foi o próprio Executivo Municipal que mandou o texto para a Câmara votar. E por que não cria o cargo? Teimosia? Não se encontra neste escopo. Ou seja, são questões que nós precisamos resolver. Aqui, por exemplo, cria chefe da divisão de finanças. Eu, sinceramente, olhei lá atrás, na lei complementar 1590, que é a lei mãe dos cargos da organização administrativa do Executivo Municipal, e leis anteriores à mesma, que deram subsistência a esta, e não encontrei a divisão de finanças. Agora, eu posso estar errado, eu preciso aprofundar meus estudos, mas, no momento, como nós vamos aprovar a criação de chefe de uma divisão que até então não existe na legislação? Eu não consigo, sinceramente, eu não estou conseguindo entender. Não estou falando aqui que sou contrário, muito pelo contrário, já falei. Nós precisamos recriar principalmente os cargos efetivos para dar continuidade aos trabalhos do Executivo Municipal, à nossa população buenobrandense. Tudo bem. Então, retira os cargos em comissão, manda só um projeto de lei complementar criando os cargos efetivos, que é objeto da ação civil pública, e posterior vamos discutir os cargos de comissão. Muito pelo contrário, não estou falando que eu sou contrário a tudo, mas nós precisamos estudar mais. Não é fazer igual aquele termo que ficou famoso naquela reunião federal, lá de 21 de abril de 2020, aquela reunião fatídica, que até hoje eu não esqueço, eu acho que até a minha velhice não vou esquecer. Vamos passar a boiada. Quem não se lembra desses termos? Que o ministro do Meio Ambiente, na época, se não me engano, Ricardo Salles falou. É o que está tentando fazer conosco, gente. Não funciona assim. Não se respeita o rito do regimento interno. Já conversei com o vereador Leandro, vereador Zé Wilson, em outras oportunidades. Algumas matérias nós podemos votar fora do rito. Subvenção social, abertura de crédito especial, principalmente. São coisas que o município, ali, às vezes, precisa no ato. Nós não podemos prejudicar a população nesse sentido. Mas criação de cargo em comissão não dá para fazer atropelando as coisas. Não é assim que funciona. A Câmara Municipal não é um puxadinho da Prefeitura. Por Constituição,
E através de simetria, é órgão autônomo independente. Então não é. Não dá para a gente trabalhar desta forma, ainda mais numa matéria tão complicada quanto criação de cargos. Né? Hoje eu me debrucei o dia inteiro em outras coisas e que a cabeça nisso daqui, inclusive teve um servidor que me ligou sobre cargo efetivo, estava com o projeto do lado do computador, lá em cima na salinha. Esclareci para ele por telefone como funciona. Técnico em enfermagem, falei, não há necessidade do técnico em enfermagem no projeto em questão, porque os que estão contratados estão submissos ao concurso público. Aí sim, nós, vereadores, temos que ficar atentos, de olho aberto, de vozes, ouvidos atentos, para que esses cargos, esse cargo e outros entrem no concurso público, no edital. Mas não é questão de criação. O servidor agradeceu, bola para frente, vida que segue. Então, eu peço ao Executivo Municipal, retire o projeto de lei complementar, retire os cargos de comissão, mande os cargos de provimento efetivo, dá tempo para a gente estudar e, posterior, manda os cargos de comissão para 2023, para nós também analisarmos de forma separada. Não dá. Não dá. Nós seremos cobrados disso lá na frente. Eu tenho certeza. Assim como nós estamos sendo cobrados pela terceirização. E aqui eu deixo a pergunta. Quem vai arcar com o preço dessa terceirização? Eu já vou adiantar. Eu não quero nem saber. Eu quero saber dos valores que os servidores antes custaram ao município e os servidores custaram durante a terceirização e alguém vai ter que responder por isso. Já estou deixando muito claro aqui. Não é assim que funciona. Não é passar a boiada. Eu estou cansado de sentir isso aqui dentro da Câmara Municipal. Desculpem. É até um meio que desabafo. Nós precisamos de tempo para estudar, gente. Isso é em prol de todos os vereadores. Nós sabemos que não dá para nós atropelarmos o rito em certos assuntos. E este aqui é um. Nós temos vários cargos aqui que eu concordo, vários, mas outros nós precisamos estudar um pouco mais. Obrigado pelo espaço. Boa noite a todos, excelente semana. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.